no começo, né? Não começava a absorver no começo aquilo ali, então eu deixava para lá, sabe? E ainda tenho grande dificuldade com isso, de ter mesmo aquela, melhor dizendo, ter uma disciplina de fazer as coisas. Não, eu tenho que fazer isso, e como a Dani falou, de colocar uma data de iniciar e terminar, sabe? Tá. Então, é data de iniciar e terminar e também de ter a consistência, né? A constância. Ter a constância. Para mim, ainda tem muita coisa que precisa ser mudado ainda. Tá. Só uma pergunta, porque isso é um gancho muito legal que a gente pode trazer, inclusive, na aula. A falta de constância, ela tem a ver com esquecimento do seu compromisso com você, ou tem a ver com outras tarefas entrando no meio, que vira aquela bola de neve, e aí você acaba procrastinando? Vamos pegar o exemplo do livro. Eu me prometi a ler o livro esse mês e todo dia eu vou ler 3 páginas. Só que aí chega no dia, que é para você ler as 3 páginas, ou você esquece, ou entra um monte de tarefas e fala, putz, não vou conseguir ler essas 3 páginas agora, vou ter que deixar para depois. Qual das duas situações? Não, antes era, no caso, é esquecimento, né? Eu tinha um problema muito sério com o esquecimento. E o que? Antes, também tem essa desculpa de tempo. A questão do livro, né, foi uma coisa que tipo, eu resolvi, porque assim, eu coloquei, mesmo antes de dormir, pode ser o horário que for, eu vou entrar pro outro quarto e vou ler, nem que seja, tipo, um pouquinho. Então, isso aí eu consegui, tipo, resolver, que pode ser qualquer horário, igual teve vezes de eu chegar aqui, tipo, terminar de fazer as coisas, tipo, meia-noite. Falei, não, mas se eu me comprometi a fazer isso, então eu vou fazer. Aí eu entrava ali, tipo, lia umas 5, 6 páginas e fazia minha oração e ia dormir. Isso aí eu já consegui resolver. Agora, tipo, curso, sabe? Sempre arrumando desculpa que não tem tempo. E eu sei que eu preciso. Principalmente na parte administrativa e financeira, eu preciso aprender muita coisa ainda. E toda vez eu arrumo uma desculpa. Entendi. Muito bom. Então, vou pegar todos esses exemplos aí e a gente vai abordar tudo na aula. Tá bem? Sim. Eriquita, boa noite, viu? Você entrou agora. Boa noite, Flor. A gente vai dar continuidade aqui na aula, tá? Se tiver dúvidas. Saudades. Tô adorando esses negocinhos. A gente faz os gestos e aí ele, olha lá. Faz legal. Legal, né? Que legal isso! Deixa eu ver isso. É verdade. Eu adorei. Aí tem hora que eu faço assim, ó, joia, ele dá um joia. Olha lá. Gostei disso também. Vamos lá, meus amores. Seguinte, para a gente ter uma evolução em 6 meses, a gente ter uma transformação, a gente alcançar de fato a nossa melhor versão em 6 meses, a gente precisa estipular ou mentalizar, vou colocar essa palavra melhor. A gente precisa mentalizar a pessoa que a gente quer se tornar daqui a 6 meses. Por exemplo, eu, Juliane, eu tenho um planejamento de 6 meses. Daqui 6 meses, eu quero ter um conhecimento sobre investimentos, nem que seja um básico, né? Para eu saber olhar ali, questão de finanças, ações, saber sobre taxa de juros, enfim, sobre venda, compra, porcentagem de lucro e etc. Então, esse é um dos meus objetivos. Falar sobre mercado digital. Também preciso aprender um pouco mais sobre o mercado digital cada vez mais, porque é um mercado que evolui constantemente, né? Então, eu quero aprender cada vez mais sobre isso também. Jogo do dinheiro. Poxa, isso é extremamente importante, aprender sobre o jogo do dinheiro. Também compra, venda, negócios, abertura de empresas, holdings, etc. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês sobre os temas que eu, Juliane, me propus, na verdade, a estudar por 6 meses, tá? Beleza. Então, o primeiro passo para a gente alcançar essa pessoa que a gente imagina ser
daqui 6 meses, a gente precisa entender, visualizar quem que a gente quer se tornar através de conhecimento, tá? E aí, como que eu faço, por exemplo, e isso daqui não sou eu que inventou, tá? Na verdade, não fui eu que inventou, são outras pessoas também que inventaram, psicólogos, pessoas aí de mentalidade milionária, assim, só gente de renome, sabe? Então, tem toda uma base psicológica por trás. Para a gente conseguir alcançar essa pessoa que a gente quer ser daqui 6 meses, a gente precisa visualizar todo o mapa desses 6 meses, né, para a gente conseguir alcançar o objetivo. Deu para entender o resumo aqui do que eu passei para vocês? Então, vamos lá, só recapitulando. Daqui 6 meses eu quero me tornar uma X pessoa com X conhecimento. Então, eu divido em partes. Quero aprender 5 coisas nesses 6 meses, tá? Então, dessas 5 coisas, eu preciso destrinchar cada uma delas e dar prazos, datas, tópicos, para eu conseguir ir evoluindo cada vez mais nesses temas, tá? E a gente precisa ter a visão total. Qual é a ferramenta que vai poder ajudar a gente nesse processo de 6 meses? Bom, para a gente ter uma ideia de visualização total, eu gosto de usar aqueles mapas mentais, tá? Então, o mapa mental, quando você pode iniciar escrevendo, né, numa agenda, o que você quer se tornar, em tópicos ali, o que você quer aprender, e depois você transfere isso para um mapa mental. Eu uso digital, mas você pode fazer à mão também, tá? Numa agendinha mesmo, não tem problema. Por que desse mapa mental? Porque você vai conseguir visualizar o começo, o meio e o fim do seu projeto pessoal, igual a Dani comentou agora. Às vezes eu não consigo colocar data, então isso acaba atrapalhando, né, nessa evolução, até porque você tem um prazo de 6 meses. Quando você coloca todas as informações, todos os objetivos dentro desse mapa mental, você consegue ver todo o caminho que você vai percorrer. Tá dando para entender? Todo mundo fechou a câmera, me deixou aqui sozinha. Hashtag chateada. Vamos ver se aparece hashtag aqui. Não. Hashtag chateada. Agora hashtag feliz. Já tem câmeras abertas. Deu para entender, meninas? Essa parte do objetivo de 6 meses? Então tá. Essa é uma das ferramentas, tá? Para a gente conseguir enxergar a jornada toda desses 6 meses. Depois dessa ferramenta, a gente vai utilizar a ferramenta que a Dani acabou de comentar, que é a agenda. Nessa agenda, a gente vai colocar por dia qual é a atividade que a gente vai realizar, tá? Vamos pensar que essa atividade por dia é um tijolinho, tá? Cada dia eu estou colocando um tijolo a mais nessa construção. Se eu falhar algum dia, esse tijolo, ele vai ficar faltando, ou vai atrasar a obra, entendeu? Então, se você ficar dia sim, dia não, executando as tarefas para você alcançar, de 6 meses, que seria a entrega da sua obra pessoal, vai estender para 7, 8 meses, tá? Então, é isso que a gente não quer, por isso que a gente precisa dividir em blocos, tá? Então, esses blocos são os passos, passo a passo, para realizar dentro da agenda. Cada vez que você realiza aquele projeto diário, você dá um checkzinho, dá um ok. Tá dando para entender? Estão aqui comigo? Acompanhando? Estou entendendo. Dúvidas? Mandem bala. Dúvidas? Não. Perguntas? Não? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou espelhar para vocês aqui qual é o projeto da Juliane de 6 meses, tá? Pode ser que vocês, durante o projeto de vocês, 6 meses, vocês já conheçam um pouco do tema que vocês querem se aprofundar, tá? Mas a própria palavra aqui já está falando. Vocês querem se aprofundar em algo. Por exemplo, eu conheço tudo do que eu vou falar aqui para vocês sobre o meu projeto pessoal. Eu tenho um conhecimento, só que básico. Eu quero me aprofundar mais, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para visualizar tudo. Vamos lá. Primeiro esse aqui, ó. Esse é o projeto. Esse é o mapa mental, tá? Que fica muito fácil de eu ver o que é que eu vou me tornar em 6 meses. Quais são os conhecimentos que eu vou aprofundar. Por exemplo, a minha melhor versão é
Eu quero estudar uma mentalidade milionária, que é o jogo da mente, eu chamo dessa forma. Marketing digital, eu quero me aprofundar em marketing digital, que é o jogo digital que eu chamo. Sobre dinheiro, esse daqui é um dos conhecimentos mais formidáveis que tem. Todos os livros que a gente lê, podcast, etc., todos eles, até as mentorias, cara, as palestras que eu vou presencial, eles falam sobre estudar o dinheiro, como que o dinheiro funciona, tá? Então, como a gente já tem uma base de conhecimento, né? Mas eu quero me aprofundar muito mais e entender o que é que esses caras falam sobre se aprofundar nesse jogo do dinheiro, tá? Falar de comunicação. Comunicação tem a ver também com idiomas. Então, eu tenho uma base de inglês, né? Que eu estudei aí 4 anos, mas é aquele inglês que a gente esquece, né? É o The Books on the Table. Então, hoje, por exemplo, eu vejo na minha necessidade que eu preciso aprender de uma forma mais profunda esse idioma, porque eu vejo que os livros e o caminho que eu estou indo de estudo tem muito mais conteúdo em inglês do que em português, tá? Então, esse é um dos objetivos aqui da Juliana de 6 meses, relembrar muito o inglês e aprofundar mais no idioma, pelo menos para estudos. E falando de comunicação, tá? Comunicação em geral, por exemplo, comunicação persuasiva, a comunicação mais direta, a comunicação de posicionamento, falando sobre, como é que fala? Eu falo para vocês direto sobre isso. Como é que é o nome da profissional que cuida da voz, gente? Me ajuda a lembrar? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga, é isso. Na fono, por exemplo, você tem as técnicas, né, de aumentar a voz, você trabalhar a sua respiração. Então, eu, Juliane, a minha melhor versão é me aprofundar cada vez mais no jogo de idiomas, jogo de comunicação, tá? E, por último, o exercício físico. Aí, na gestação, a gente dei uma paradinha, agora voltando da cesárea, a gente volta um pouquinho diferente com o corpo, então eu preciso trabalhar cada vez mais essa questão do exercício físico, porque eu vejo, né, essa questão de necessidade pessoal, mas eu quero me aprofundar de uma forma diferente, tá? O que de fato o exercício físico traz de benefício para a nossa mente? O que o exercício físico vai me ajudar, né, nessa busca desses outros conteúdos, tá? Falando sobre alimentação, por exemplo, está incluso aqui nesse exercício físico. Eu quero saber quais alimentos vão me deixar mais disposta, com mais energia, com mais conexões sinápticas, que isso acelera muito a mentalidade, o raciocínio, deixa a gente mais inteligente. Então, eu quero estudar sobre isso. Deu para entender? Eu coloquei 5 tópicos dentro de 6 meses. Por quê? Eu vou dividir esses tópicos por blocos, tá? Vou fazer 6 dividido por 5, né? Então, dá 1,25 mais ou menos, para cada objetivo. Então, é 1 mês e alguns dias, tá? Que eu vou utilizar para cada tópico desse. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é o meu mapa geral, tá vendo? Então, vocês podem fazer isso com o mapa de vocês. Vamos supor, você pode colocar a Elis, melhor versão da Elis em 6 meses. O que você quer estudar, Elis? Eu não quero estudar 5 tópicos, Ju. Eu quero me aprofundar em 2, 3. Tá ótimo, não tem problema. Eu sugiro vocês ficarem entre até 5, 6, no máximo, porque isso aqui vai ser um intensivão de conteúdo, tá, para vocês. Então, para não ficar temas e assuntos pendentes para outros meses, tem que ser dentro desse bloco de 6 meses, eu indico vocês estudarem no máximo um tema por mês, no máximo, que aí seriam 6, tá? Se vocês quiserem estudar 3, tá ótimo também. Vai dividir em 6 meses, é até melhor, porque você vai ter mais tempo para estudar sobre aquele tema. Deu para entender, meninas? Deu. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Faz. Para as demais também está fazendo sentido? Conta aí para mim que eu não estou vendo vocês. Cadê? Agora eu estou vendo vocês. Está fazendo sentido?
Que às vezes vocês fazem assim, né? Eu não estou vendo vocês. Vamos lá. O mapa mental, só um adendo, tá? Esse aqui é um aplicativo que eu estou usando da Apple, por causa do computador do celular. Mas vocês têm Mind Master, por exemplo, na internet, que é gratuito, que vocês conseguem fazer. Vocês podem fazer no próprio caderno de vocês, tá? Agenda, não tem problema. Vocês podem fazer em qualquer lugar, de qualquer forma, tá? É que eu gosto mais de trabalhar com isso aqui, porque eu consigo acessar de qualquer lugar que eu estiver. É só eu consultar, tá? Vamos lá. Agora eu vou abrir o projeto para vocês. O que eu fiz? Cada tópico desse daqui, eu quero estudar um tema específico. Então, vamos lá. Falando sobre o jogo da mente, que é a mentalidade milionária. Não é mente milionária, é mentalidade. O que é isso? É como que os caras pensam, tá? Como que esses ricos aí pensam, os milionários. Quais são as perguntas que eu, Juliane, quero responder dentro desse tópico? Eu quero saber como que esses caras pensam em relação aos negócios. O que é isso? Como que esses caras pensam sobre empresa, sobre aquisição, sobre parceria, sobre sociedade? Como que esses caras pensam sobre isso? Tá? Então, eu vou buscar a resposta para essa pergunta. Mesma coisa vocês, tá? Próxima. Eu quero saber como que é o network desses caras, aonde eles vão, de fato. É só palestra, é só evento? Como que eles, de fato investem nessa questão de network? Porque network é a moeda mais importante, né? Até mais do que dinheiro. Então, eu quero saber como que eles fazem esse network de sucesso, esse network top, né? Que eles têm. Depois, como que é a mentalidade milionária para a questão de investimento? Eles são mais conservadores, eles arriscam mais, eles investem mais em capital físico, que é terreno, casa, ou eles investem mais em negócios, em bolsa de valores, tá? Então, eu quero saber como que é a questão de investimento, a mentalidade de investimento deles. Como que eles gastam o dinheiro, né? Como que é esse pensamento sobre gastar dinheiro? Porque eu escuto muito eles falarem que eles não gastam com tudo, eles gastam com coisas específicas, né? Então, vai um valor muito alto em cima de algo específico, né? Então, como que é, né, esse ranqueamento de prioridade? Eu quero entender como que é esse gasto. Meu Guilherme levou, eu tô sem carregador. Ixi, Não tem como trabalhar. Tem alguém eu aí acho. aberto, eu acho. Tá. Falando sobre, aí aqui já é uma pergunta mais extensa, tá? É um negócio mais, como fala, mais negócio, né? As holdings, não sei se vocês sabem o que é holding, é uma empresa, um guarda-chuva, né? Uma empresa principal que tem várias outras empresas. E essa holding, ela meio que protege seu CPF. Você vincula todos os seus negócios físicos e em patrimônios, etc., tudo no CNPJ. Isso protege o seu CPF, entende? Se acontecer qualquer coisa, qualquer processo, qualquer coisa do tipo, não vai atingir o seu CPF, mas sim o CNPJ. É uma forma que eles utilizam para proteger o patrimônio, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma holding, eu e o Jefferson, a gente tem a holding principal, que é a JBR, a gente tem a nossa consultoria digital, também tem a Titânio, e a gente está indo para um outro braço também do e-commerce, tá? Então, a gente tem essa holding. Os nossos bens, a gente já vai começar a linkar tudo nessa holding, tá? Além disso, como que é a sociedade? Quais são as métricas ali deles? Como que eles abordam, né, essa ideia de sociedade? Abertura de empresas também. E aí, em todos esses tópicos, vocês vão observar que tem a questão dos livros, tá? Então, aqui, eu já peguei algumas sugestões de livros. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu já li e vou ler novamente. Aí tem aquela Mentalidade Milionária também, vou ler novamente. Todos eles vai fazer parte da minha linha de estudos desses 6 meses, tá? Não só livros, mas também vídeos no YouTube, etc, tá? Uhum. Deu para entender, gente, essa questão aqui do primeiro tópico? Não.
que vocês estão achando? Tá fazendo sentido para vocês? Tá sim. Tá fazendo sentido? Muito. Eu só acho um pouco complicado usar esse mapa mental. Já tentei usar, mas eu não consegui ainda. Na verdade, eu não me dediquei, né? Uhum. Eu Tem só isso. pensei. Eu te entendo, Dani. Sabe aquele Trello que falam pra caramba daquele? Eu odeio aquele negócio. Eu não consigo me achar naquele Trello. Não Sério, eu voltei a usar ele, tá bem, tô bem centrado, tá legal. usa no Trello, então isso daqui Tá é bem uma legal mental, lá. você consegue fazer lá. E eu Então, tô Gente, tudo é um uma treino, viu? ferramenta, né? Tudo é um treino, tudo é treino. Mapa mental, Dani, você treina fazendo resumo de aula, resumo de livro, resumo de coisa. Quando você vê, você tá muito craque nisso, né? Porque assim, pega o negócio central e vai puxando setas. Isso é um mapa mental, né? E daí a estrutura como um todo começa a fazer sentido na sua cabeça quando você começa a colocar isso na sua rotina. Então, a próxima aula que você for fazer, você fala assim, eu vou fazer um mapa mental disso. Vai ficar bom? Não vai ficar bom. A segunda não vai ficar boa também. Lá pela quinta, começa a fazer sentido, entendeu? Porque é isso, é consistência, é o que eu e a Ju estávamos conversando hoje, antes de vocês entrarem. Tudo é consistência. Então, a ferramenta que você vai utilizar, e é assim, se você já faz muito bem uma ferramenta, mudar de ferramenta vai levar um custo de energia. Verifica se esse custo de energia para você é saudável hoje ou não. Você fala assim, não, isso daqui faz sentido porque vai me exponencializar muito. Então, beleza, aí você gasta energia para trocar de ferramenta. Se não, amiga, vai na mesma ferramenta que já está dando certo e sucesso, né, Ju? Exatamente. E é um gasto mesmo. Eu tentei mexer no Trello, por exemplo, não gostei do projeto, do sistema ali deles, né? E voltei para os que eu fazia, que é caderno, e dá super certo, tá ótimo. Eu gosto muito desse daqui, que é uma linha que vai indo para outra, né? Você pega o tema principal e vai trabalhando em tópicos. A minha mente funciona desse jeito, né? Então, para mim, é ótimo esse mapa mental. E quando eu vou fazer mapa mental na folha, sai do mesmo jeito que está aqui. Então, eu funciono dessa forma. Caixas dentro de caixas. Eu brinco com o Jefferson que é caixinha dentro de caixinha. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, tá? Rapidinho, só a resposta. Tá fazendo sentido para vocês isso daqui? Tá sim. Vocês conseguem visualizar o começo e o fim de um projeto através desse mapa mental? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Tudo que a gente for fazer, não só a questão do autodesenvolvimento em 6 meses, mas tudo que a gente for fazer, a gente precisa enxergar o começo e o fim. E nada melhor do que um sistema de mapa mental, tá? A partir desse mapa, a gente vai fazer o que a Dani comentou, que tem um ponto a desenvolver, é a questão das datas. Então, vamos supor... Oxê. Oxente. Então, dentro desses tópicos, por exemplo, a gente vai conseguir, Dani, destrinchar datas, entende? Então, se eu tenho 5 perguntas para serem respondidas dentro de um mês, quanto tempo, de fato, eu vou dedicar para responder cada uma delas, entende? E aí, nesse primeiro mês, eu vou sentindo, putz, preciso de um pouquinho mais de tempo? Tá, então eu vou trabalhar mais nisso daqui. Vou ajustando, entende? Tudo é ajustável. Sabe o que é legal, Ju, disso que você está trazendo hoje? É realmente a mentalidade de fazer com que o autodesenvolvimento seja um projeto mesmo, né? Isso Já é. começa por aí. Colocar prazo, meta, o que eu vou fazer, o porquê, as perguntas que eu estou em mente. Só de você ter escrito isso, de qualquer forma que você escrever, do papel, do mapa mental, do Trello, só de você escrever isso, você já coloca importância para o cérebro. Uhum. E A já estrutura, né? em papel qual de fato é as suas dúvidas, né? O que fica pairando aqui, Exato. concretiza, fica no papel ali, fica fácil de você entender aonde está seu déficit. Exatamente. E assim, quando você coloca no papel, você pega o elefante e começa a fatiar o elefante, né? Porque, por exemplo, quando você colocou aí inglês, é um baita de um elefante, né? Você conseguir uma nova língua. Agora, você vai destrinchar e vai mostrar o que você está pensando para o inglês. Mas aí,
você destrinchar o seu estudo desses próximos 6 meses e ir vendo a dinâmica disso tudo, Liguei o microfone. cara, é muito legal isso aí, gente. Vocês pegaram, né? O Esse é o certo principal código. Esse é o principal código que a Ju está trazendo aqui hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês, um spoiler, viu? Um pontinho a mais aí. Deixa eu até parar a gravação aqui, porque vai ser importante. Como é que para aqui? Não vou contar para os gravados.